bom dia! Sejam bem-vindas para mais uma live. Hoje vai ser uma live muito especial, tenho certeza. Está com uma convidada muito amada, muito especial, que é uma bênção. Essa voz aqui, ó, vai estar aqui hoje nessa live, a Sara, que tem sido um canal de Deus para nossa geração nesse tempo. E eu quero te convidar para você estar orando comigo, para a gente iniciar essa live. Amém? Bom dia, Ellen, bom dia, Denise, todos que estão entrando, bom dia. Gente, eu não sei como está o Instagram de vocês. O meu Instagram não deixou eu colocar filtro nenhum, então eu tô com uma espinha aqui na testa, não deixou eu colocar filtro nenhum. Não sei como é que tá aí no Instagram de vocês, mas aqui eu tô impossibilitada. E falem aí. Na tempestade está. Obrigada, Gabi. Fernanda. Amém. Então não é só o meu Instagram que tá assim não, viu? A Denise falou que o dela também tá assim. Obrigada, Gabi. Então hoje é sem filtro, vai ser uma live sem filtro. Então vamos orar ao Senhor. Amado Deus, amado da nossa alma, o nosso coração queima por Ti. O nosso coração anseia por Ti. O nosso coração anseia pela Tua presença. Porque Deus é ela que nos sustenta todas as manhãs. É ela que nos fortalece. É ela que nos faz, Senhor, alcançar os propósitos que o Senhor tem para nós. A Tua presença é a realidade que precisamos todos os dias para nos mantermos firmes na nossa fé. Deus, a Tua presença aviva o nosso coração. A Tua presença alegra, fortalece, renova o nosso ser. E eu te peço, Senhor, que a Tua presença venha de forma impetuosa, como vento impetuoso, nesta manhã, visitando cada casa, visitando cada família, visitando cada dificuldade, visitando cada batalhas que estão sendo enfrentadas e que possam ser, Senhor, ter a certeza de que o Senhor está guerreando essas guerras e que elas vão aprender a depender de Ti, a confiar em Ti, a lançar sobre Ti todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. E Deus, talvez muitas mulheres olhem aqui e digam que eu tenho é tão pouco, mal dá pra mim, o que eu tenho é tão pouco. Mas o Senhor é aquele que, quando você pega esse pouco e coloca nele, o Senhor multiplica. Então, Deus, nós temos a confiança que hoje, nessa manhã, o Senhor vai multiplicar talentos, o Senhor vai multiplicar habilidades, o Senhor vai multiplicar a visão que foi dada, o Senhor vai multiplicar, Senhor, tudo aquilo que foi depositado em cada uma dessas mulheres. E dessa maneira elas serão fortalecidas e elas vão avançar na certeza que tudo que é pouco, quando depositado em Ti, se torna muito e poderoso. Essa é a minha oração, Deus. Venha sobre nós essa manhã, venha sobre nós, Deus, curar identidade, curar corações. Senhor, usa a vida da Sara, que ela seja um canal vivo da Tua presença, que no abrir e fechar dos seus lábios, a Tua palavra como fonte, como água, como rio a jorrar, possa jorrar dos seus lábios. Essa é a minha oração, Senhor. Usa a vida da Tua filha, Senhor, nessa manhã, com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Ela já está aqui. Ô, voz linda, voz de trovão. Maravilhosa! Que honra te receber aqui, amiga! Bom dia, meu Deus!
Nem acredito. Que honra, Jenny. A honra é minha, é minha. Gente, eu conheci a Sara lá em São José dos Campos, né, Sara? Meu Deus, tô nem acreditando que eu tô aqui, Tô. gente. E eu vou dizer uma coisa pra você, né? Não tá pegando filtro, né? É, E não tá. Tá com você também? no meu também não tá. Ih, Deus tá colocando a gente sem filtro hoje. E aí, quando você estava falando, né? Eu até um pouquinho antes eu consegui. Tem dois meus que estão funcionando. Aham, E aí eu estava testando para ver qual que eu ia usar na live, né? E eu estava procurando. aham. Você me ouve bem? Tô te ouvindo ótimo. Tá. Aí eu tava procurando um para usar. Eu falei, já vou deixar escolhido para quando eu entrar na live já saber qual que vai ficar legal, né? E aí Aham, escolhi esses dois. Aí eu tava ouvindo você falando aqui, né, que não tava conseguindo. Aí você disse assim, vai ser uma live sem filtro. sim. E aí eu parei para pensar, falei, cara, tudo que Deus faz na minha vida é sempre quebrando o protocolo, é sempre fora do Ah, padrão. Então tudo quando isso. você disse que é sem filtro, eu falei, tem que ser sem filtro. Aí eu vou ficar sem filtro também, isso é inédito para mim. Pra mim também, é inédito praticamente. Mas que honra estar aqui. Mas a honra é minha, Sara. Então essa live vai ser sem filtro, sem quebrando os padrões, quebrando os protocolos, né? E Deus ele faz muitas vezes assim conosco e com certeza ele vai te usar dessa maneira hoje, como já tem te usado. Essa voz aí, voz de trovão, como disse a intercessora, né? Ela Meu, fala, tu voz. acompanha stories, ai meu Deus. Sim, eu vi ela falando, mas é verdade, amiga. Quando você abre essa boca, meu Deus, o céu desce. Glória a Deus pela sua vida. Vi que você gravou com a Nívia, né? Que sonho, que promessa, que coisa linda. Coisas que Deus faz. Meu marido tá aqui na live. Vai trabalhar, homem. O Esse aqui meu é tem meu marido. criança também, de vez em quando ele aparece aqui na live. Né? Ele saiu hoje falando assim que o Senhor te use com autoridade, que o Senhor te use poderosamente. Ele é o meu maior encorajador. Então, Amém. ó, todo Sim, mundo meu dizendo que marido também. E é tão bom, né? A gente ter um marido que nos apoia, que nos encoraja a ir além. Glória a Deus por isso. É o Bruno Oliveira aqui? isso. Ah, um abraço, Bruno. Obrigada por estar aqui, prestigiando a esposa linda. Ai, meu Deus. Jenny, eu tô tão feliz de estar aqui. Ai, eu que tô, Eu acredito amiga. mais com todo o meu coração em conexão divina. Eu Amém. creio que não une pessoas, ele une propósitos. Eu creio. E eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, né? Nem, eu vou ser bem sincera, eu nem almejei estar aqui, Sim, né? Eu tenho orado para que o Senhor me apresente as suas amigas, as amigas de Deus. Eu amém. aprendi com a Anne Martinello, tem sido uma mentora para mim. E ela um dia, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu sempre reclamei tanto, Deus, eu quero ter amigas, boas amigas, que estejam alinhadas no mesmo propósito, conectadas no mesmo propósito. E parecia ser algo tão distante. Não que eu não tenha bons amigos, tenho, mas às vezes em realidades completamente diferentes. E a gente Sim, busca identificação, pessoas que também já tenham se despertado para o chamado, que entendam a realidade de viver talvez a itinerância, de pregar, cantar, para que sim. entenda o contexto que a gente está inserido, as lutas que a gente passa, as tentações que nós passamos. De repente o Senhor me apresentou você e a Rafa, que estava aqui na semana passada, minha amiga maravilhosa de Londres. Que Eu legal. tive o privilégio de conhecê-la lá em Londres e ela estava aqui transbordando demais na semana passada. Eu não consegui acompanhar a live, vi só uns trechinhos, Sim, mas ah, o pouco que eu assisti me edificou muito. foi E benção louva a demais. Deus pela sua vida, Jenny. Louva a Amém. Deus. Inclusive, Amém. o que eu vou falar hoje está totalmente embasado com essa conexão, sabe? Eu não Amém. sei, eu vou dar o start aí. Quando você disser que pode startar, eu. Pode deixar Deus te usar agora. Gente, a gente sempre tira aqui os comentários só para a gente focar na palavra e naquilo que está sendo ministrado. Senão a gente às vezes entra, né, fica ali conversando. Então a gente focar naquilo que o Senhor trouxe ao seu coração.
Deixa o Senhor te usar como Ele já tem te usado. Eu não sei se rola no final um louvorzinho, assim, a capela. Rola, rola. O Vamos. vitorioso és que eu amo na sua voz. Logo porque eu falo bastante, Jenny. Só Jesus na minha vida. É, Meu Deus, não sei nem por onde começar, mas já começou, né? Já Já, concordei com você aqui, fluindo já. já fiz meu devocional, já orei hoje também. Você já orou, então eu não vou orar mais, porque eu Amém. sei que já foi liberado aquilo que precisava ser liberado para a gente iniciar esse momento. Então eu concordo com os céus, eu concordo com as suas orações. Aleluia. Eu digo amém, glória a Deus. Vamos lá, né? Amém. Tá, a forma que Deus me conectou a você tem tudo a ver com o meu posicionamento aqui. Eu estava perguntando para ele, eu tenho vivido dias gloriosos, dias que eu jamais imaginei. Eu vou tentar não chorar aqui hoje, porque não tem nem Meu fim Deus. para descansar, né? Você acabou de mencionar que viu, né, alguns stories meus sobre meus intercessores, realidades que eu também nunca imaginei ter, está cercada. Inclusive, uma das minhas intercessoras está aqui. Ai, que linda. Antes de Beijo. você tirar o comentário, ela aqui, uma amiga que eu amo muito, que Deus levantou de fato como uma intercessora, uma mulher Glória que a tem me ajudado. Inclusive, nós estávamos até conversando ontem ela me indicou um link de uma pregação para que eu estivesse assistindo e que trouxe assim, muita validação para estar aqui hoje também. Glória a Então, glória, Deus. isso é Deus de fato conectando todas as coisas. E eu te conheci, Jenny, através do seu testemunho. Sim. O texto, o subtexto ali, né, do subtítulo do seu testemunho, né, que fala sobre vida sentimental, eu confesso que não seja uma área que me desperta interesse de assistir. Você vai entender um pouquinho o porquê. Eu não consegui passar por aquele link sem clicar. Então eu cliquei e quando eu vi que estava falando ali sobre uma restauração na vida sentimental, eu disse, não é bem o que eu quero ouvir, não é bem o que eu estava buscando aqui no YouTube para ouvir, né? Aham. Não era especificamente a temática que eu estava buscando ali para ouvir, mas eu fiquei presa naquele testemunho, eu não conseguia sair do seu testemunho. E eu Glória assistia a Deus. ali Glória o Senhor o meu coração com você. Eu busquei na hora saber, eu falei, quem é essa moça? Eu quero saber quem é. E busquei você aqui no. a Deus. E o Senhor me levou a uma conexão. Um dia eu participei de uma live de uma da ONI, da OM, da OM. Amy. E você também participou dessa live. Você gravou a canção Nada Além, Nada Mais. É. E aí eu disse assim, eu conheço essa moça, eu tenho certeza que eu já vi essa moça em algum momento, mas não foi pregando, não foi dando testemunho, foi cantando. E aí o Espírito Santo foi conectando as coisas. E ele disse assim, ela vai ser tua amiga. Ela é a Nossa, restauração que você fez a mim. E eu olhei e fiquei encantada. Eu disse, ela é tão linda. Aí, Deus. eu já te pedi perdão, né? Porque eu confesso que passou pela minha religiosidade. E ali, eu não sou uma pessoa que tem a tendência de julgar outras pessoas. Eu falei para você, eu sou alguém que Deus tem usado para quebrar protocolos, para quebrar dogmas, paradigmas e tantos conceitos e preconceitos. E Sim, então eu não sou uma pessoa que costuma me colocar nesse lugar de julgamento. sim. Mas eu sou alguém que defende muito o posicionamento em relação ao casamento. Inclusive, eu casei com 15 anos de idade. Estou casada Uau. há 7 anos. Então, veio de confronto, veio como um confronto ao meu coração para quebrar áreas de religiosidade no meu coração e entender Meu que Deus Deus. é poderoso para restaurar e redimir histórias. Ele tem feito isso na minha vida. E eu não sou ninguém para me posicionar e questionar o agir de Deus na vida de ninguém. Então eu quero te honrar, Jenny. Eu quero Amém. te honrar como mulher de Deus. Eu quero te honrar pelo seu sim, o seu coração de serva, a sua disposição em servir. Você é uma mulher linda, você é uma mulher que carrega uma unção poderosa. Você é alguém que o Senhor tem derramado, tem colocado uma capa de dignidade, tem revestido de força. Você é uma mulher virtuosa. Quem olha para você vê isso. Ramanasuki Amanai, achei, eu sinto a graça de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar algo. A minha estrutura está tremendo aqui agora. O Senhor me disse, se prepara.
Se prepara, porque o Senhor vai aumentar o seu nível de alcance, de influência e de afluência. O Senhor vai usar a sua vida para quebrar protocolos, vai usar a sua vida para quebrar paradigmas. O Senhor me mostrava um livro que será um best-seller, que sairá em vários idiomas, não apenas em português, porque Ele disse que te fez uma promessa, que contemplava você naquele quarto, na simplicidade, quando você orava e dizia: eu quero viver a tua vontade. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. E o Senhor disse assim: ela será uma mulher, uma atalaia que vai levantar várias mulheres, um exército de mulheres de fato cheias do Espírito Santo, mulheres que não temerão em expor, em exibir a sua vulnerabilidade, porque sabe que das suas cicatrizes fluem cura, flui restauração, restauração dos céus. Quando você estava ouvindo as minhas canções, eu disse: vai ficar apenas na pregação, vou usar ela também como uma voz profética na adoração. Ele mostrava que o seu coração clama por isso. Ele diz: há uma conexão de unção, e eu quero compartilhar e partilhar com você aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Uma unção que quebra protocolos, uma unção que ultrapassa os limites das nossas limitações humanas e nos leva onde as nossas capacidades não nos levariam, onde as nossas habilidades não nos levariam, onde os nossos dons não nos levariam, onde status, diplomas não nos levariam. Mas a unção de Deus, a presença de Deus, eu sinto o Espírito Santo. Aleluia! Ora, manachou, camanaia, sim. Ele me mostra a Jennifer, tantas línguas investidas. Sei que questionam por que ela, e o Senhor diz assim: é minha filha, eu ungi, eu passei com você pelo vale, eu passei com você pelo deserto, eu estava forjando o seu caráter, eu estava preparando as suas estruturas para que você estivesse apta a receber na instrumentalidade do poder que eu tenho para dar. Jennifer, ainda não é nenhuma fração que você tem experimentado. O Senhor vai te colocar entre os príncipes desta terra, porque Ele diz que você carrega um diferencial de graça, um diferencial de unção, e o quanto Ele te forjou, Jennifer. Ramanaya, trouxe uma mensagem ao seu coração para que você não se corrompa diante dos palácios, diante dos altares. Ramanaya, que foram levantados por mãos humanas. Ramanaya, você tem dito tanto: meu altar de adoração a Deus. Ele te ensinou a levantar um altar no quarto, em meio ao deserto, em meio aos julgamentos, em meio aos dedos apontados. Ele me mostra como se chegasse como uma nuvem do inferno, tantas falas, e você recebesse aquelas influências falando, aquelas vozes falando tantas coisas ao seu respeito, para te deixar no chão, mas o quanto Ele te blindou, o quanto Ele te protegeu. Obrigada. Foi para este tempo que eu te chamei, foi para este momento que eu te preparei. Se prepara, Jennifer. Eu vejo o Senhor te levando para fora do Brasil. Eu vejo você pisando em nações que você jamais imaginou, e com autoridade, com unção, com maestria, com você anunciando o evangelho, e muito mais do que isso, você declarando canções. Eu vejo um projeto musical, o Senhor dizendo: estou fazendo uma cirurgia nas suas cordas vocais. Você ainda não entende, mas estou eu colocando, filha, nas suas cordas vocais uma unção diferenciada. Muitos dirão, mas não tem voz apropriada. Não é afinada como deveria, mas o Senhor diz que coloca sobre você. Eu sinto Ele te tocando agora, tocando nesse músculo. Que Amanaia, tu vai passar a cantar diferente. Tu vai cantar Amanacho, Kamanaia, e vai ver milagres acontecendo. A manifestação da glória de Deus, da unção de Deus
através da sua voz. Ele te diz, tu és multitalentos. Tu és multitalentos. Por isso ele precisava desse tempo de maturação, de preparação. Precisava desse tempo de preparação. Precisava desse tempo de pressão para suportar o peso da glória, o peso da unção sem se corromper, com o coração rendido. Eu vejo você compondo canções, Jennifer. Ele diz prepara o diário, porque não é o diário apenas de oração, não é um diário apenas com esboços, mas é um diário de composições dos céus. Ele vai começar a te despertar nas madrugadas e te entregar melodias, canções de cura, de orfandade, canções de restauração, canções. Amanaia, ele me mostra você ouvindo o quanto você se conecta com ele através de canções. Ele diz, chegou o tempo de cantar a verdade que o Senhor colocou no seu coração, a mensagem que você carrega de cura, de restauração, de transformação de vidas, de milagres. Ele diz, não vai faltar recursos, o Senhor vai todas as suas necessidades. Eu vejo o Senhor te arrancando do seu trabalho. E dizendo, eu te quero só para mim. Não te chamou para ser uma executiva, te deu um diploma sim. Te deu habilidades, te deu talentos para provar que ele é Deus e faz, para provar que ele é Deus que muda história. Mas ele diz, não vai ser necessário, porque não vai faltar recursos, não vai faltar nada. Ele vai levantar pessoas para sustentar o seu ministério, para sustentar a sua vida. Achei um exército de mulheres intercessoras. Ele te dará verdadeiras amigas. Eu vejo o Senhor te guardando na sua ingenuidade e dizendo, não confia, porque a aparência é de lealdade, mas o coração não é, o coração é enganoso. Ele te diz que vai te entregar pessoas simples, porém leais, que vão sustentar você em oração. Me mostra um quarto de guerra de mulheres discipuladas por você. Sui ainda não está pronto. Ele vai levantar mais mulheres. Porque é muito grande o que ele vai fazer. Eu vejo um exército de intercessoras, mulheres que vão te cobrir espiritualmente, conselheiras que o Senhor vai levantar para sondar o teu coração e entender as suas necessidades, mulheres que você vai poder abrir sim as suas vulnerabilidades que você não conta para ninguém, mas que você vai poder confiar, porque é o Senhor que está levantando. Ele vai levantar mantenedoras que vão te manter, vai te vestir como princesa, vai cuidar de todos os detalhes. E ele diz, não te preocupa, porque eu vou cuidar do teu casamento. Sou Deus de segundas chances, de novas alianças. E digo, teu casamento está blindado e protegido. Testemunho da minha glória na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, Senhor. Gênesis fala sobre o poder do testemunho. Foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Ele disse, filha, compartilhe um pouco do seu testemunho, porque assim como o testemunho da Jenny conectou o seu coração a muitas mulheres que precisam ouvir os meus feitos na sua vida e na sua história, as marcas da minha glória, as marcas da minha presença na sua vida e na sua história, para que elas creiam que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, que eu sou Deus e não mudo, que sou Deus que escolho sim as improváveis, as que não são, as coisas loucas, as coisas vis, para aniquilar, para a nada aqueles que pensam que são. Oh Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Espírito Santo da verdade, o que seria de nós? Eu quero deixar bem clara a glória de Deus. Não há mérito em nós, não há mérito em nós. O que seria de nós? Há alguns meses o Senhor tem trazido ao meu coração, Jennifer, a importância e a eficácia.
o poder do testemunho. Por muito tempo, Satanás tentou calar a minha voz. Por muito tempo, ele trouxe vestes de vergonha para mim, e eu me sentia tão envergonhada, eu tinha tanto medo de envergonhar o Senhor, eu tinha tanto medo de abrir a minha boca e falar besteira, eu tinha tanto medo, eu dizia, Senhor, mas quem sou eu? E o Senhor levantava profeta, o Senhor levantava tantas pessoas de formas tão inusitadas. Eu ia em restaurante, o Senhor levantava pessoas anônimas, pessoas que eu nunca vi, que eu não conhecia, e dizia, abra a tua boca, compartilhe o que eu tenho feito na sua vida e na sua história. Eu te dei uma história, eu te dei um testemunho, e muitos crerão em mim através dessa história. Não despreze a sua história, não despreze, porque ela é a tua cruz, não despreze a sua cruz, mas negue a si mesmo, negue o seu orgulho, negue a si mesmo e carregue essa cruz, mostrando para as pessoas o que eu tenho feito na sua vida. Aí o Senhor me trouxe, gente. Ainda ontem eu estava orando e eu falei, Senhor, mas me dá uma palavra estruturada, que tenha começo, meio e fim, para que eu traga ali. A gente tem convidado tantas mulheres, eu me sinto tão pequenininha, Senhor, eu me sinto tão insuficiente, tão incapaz. Senhor, Senhor, Senhor. E ele disse assim, filha, conta o seu testemunho. Aleluia. Eu não sei se isso já aconteceu aqui no House on Fire, mas eu sinto de compartilhar um pouquinho do meu testemunho. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 10, no capítulo 19, no verso 10, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, significa quando você testemunha o testemunho de Jesus em nós, profecias são liberadas. É como se você dissesse, faz outra vez. Faz na vida da Glória a Deus. A Bíblia é um livro de testemunho, de Gênesis e Apocalipse. É um livro de histórias que expõe o êxito, sim, de seus heróis da fé. A gente vai ver ali em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Nós vamos ver a história desses homens que marcaram a história, que ficaram registrados nesse livro que nós temos como manual de fé, como bússola. São testemunhos da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus, escolhendo homens comuns que estavam ali cumprindo funções ordinárias. Nós vamos ver Deus escolher pastores de ovelhas, homens simples, jovens, mulheres estéreis, homens velhos, idosos, para gerar filhos, para gerar histórias improváveis, para marcar a história. Então o Senhor disse assim, conte os meus feitos na sua vida, seja a minha testemunha onde eu te levar. Eu quero que você abra sua boca sem protocolo, sem filtro, sem medo, e compartilhe o feito, porque enquanto você estiver compartilhando, as vidas que ouvirem, onde esse testemunho for chegar, o alcance desse testemunho, eu estarei realizando milagres, edificando. Glória a Deus. História. Eu sei que tem muitas mulheres, eu sei que tem homens aqui também que vão assistir, que estão desacreditados, que colocaram seus sonhos na gaveta, que não conseguem mais ver possibilidade do seu cenário ser mudado, da sua história ter um desfecho diferente da realidade que você se encontra. Eu venho aqui como profeta de Deus, como boca de Deus, para dizer, se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua história. Ele tem poder para restaurar o seu casamento, Ele tem poder para realizar sonhos, para cumprir promessas, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus falou, Ele se compromete em cumprir, porque Ele é fiel. E eu amo falar da fidelidade desse Deus, Jennifer, porque a fidelidade dele não está condicionada ao fato de sermos ou não fiéis a Ele. É um atributo de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode ir contra si mesmo. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos, mesmo quando nós não merecemos, Ele é fiel. Isso é graça de Deus. Se você tem achado que vai ser pela sua força, que vai ser por mérito, que vai ser pelos seus dons, pelas suas habilidades, não é por força, não é por poderes, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, é por meio do Aleluia, que habita em você.
Meu Deus, eu sou pentecostal, gente. Eu vou gritar aqui. Aleluia! Eu tô aqui na minha sala, num lugar onde eu estou vivendo milagres. O Senhor mudou a nossa história. Me colocou num apartamento 4 vezes maior do que o meu. Estou aqui contemplando uma vista onde eu vejo a cidade inteira. O Senhor me tirou de uma periferia. O Senhor me tirou de um lamaçal de pecado terrível. Ele é Deus e Ele faz. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Ele não precisa fazer, mas Ele faz porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso. E eu sei que tem pessoas aqui que carregam promessa. A Jenny é prova viva de um Deus que cumpre promessa, de um Deus que muda a história. Ela jamais imaginou que o Senhor poderia levar ela tão longe. E isso não é nada ainda. É só o começo, Jenny, do que Ele vai fazer na história. Ah, Deus lindo, tremendo. Ah, Deus, eu vejo você andando em Paris, gente. Eu vejo você andando em Israel, gente. Eu vejo o seu pé pisando nas nações. Eu vejo você conectada com mulheres influentes que não são artistas desse tempo, pessoas vazias, não. São mulheres que você já idealizou um dia ser amiga. E o Senhor dizendo, eu vou trazer elas até você. E não se diminua, não se inferiorize, mas confie. E tribute toda a glória ao Senhor. O Senhor trouxe Atos 1:8, diz assim... Aleluia, aleluia. Eu sei que não tem comentários aqui, mas glorifique a Deus. Quando você celebra os feitos do Senhor na vida de alguém que você talvez nem conhece, nem faz parte do seu convívio, o Senhor contempla o seu coração humilde. O Senhor contempla o seu coração que se alegra pelos feitos dele na vida de outra pessoa. O Senhor trouxe para mim de Atos 1:8 que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não há limitações geográficas. A internet veio para quebrar tudo isso e mostrar, Jenny, que eu em São José dos Campos, aqui nessa Samaria, recebi do teu testemunho, do testemunho de Jesus na sua vida. Isso me encorajou a ver que existem pessoas, sim, mulheres que o Senhor está levantando em lugares improváveis, de situações improváveis, para serem testemunhas do poder de Deus, para serem testemunhas. Você mesmo, você repete sempre esse versículo aqui, eu sempre ouço, estou sempre acompanhando, você dizendo, ele colocou o vaso de barro, para que a excelência da glória, a excelência do poder não seja nossa, mas sim dele. Primeiro ele quebra. É por isso que primeiro, porque ele tem algo especial com mulheres quebradas. Ele tem algo especial com mulheres improváveis. Eu estou falando tudo isso para que você tenha convicção, Jenny, do poder de Deus que está sobre a sua vida. Está do meu coração aqui, me encorajou em momentos onde eu estava desanimada, me fez confiar. Se ele está fazendo na vida da Jenny, ele vai fazer na minha vida. Se ele está fazendo... Quantas vezes eu tenho sido confrontada, Jenny, quando eu entro no Instagram para simplesmente passar tempo e eu vejo ali a notificação, Jenny está ao vivo, Jenny está ali. Quantas vezes o Senhor me deu o dom de discernimento e o Senhor me mostra, filha, que se tu soubesse como está o coração dela, se tu soubesse o que ela passou essa semana, filha, mas ela está ali dizendo sim, apesar das circunstâncias, ela está ali posicionada, apesar dos desafios que ela tem enfrentado. Quantas vezes isso tem me encorajado, Jenny? Há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante de Deus. Se eu vejo, Jenny,
o Senhor contempla. Quantas vezes o cansaço, quantas vezes, Senhor, será que é isso mesmo? As dúvidas, o medo. Quantas vezes tantos comentários, o que será que as pessoas vão pensar? Por mais que você já tenha superado isso, isso ressuscita e volta para te assombrar, dizendo o que eles vão dizer. Ninguém vai dar crédito. Olha, não tem efeito. Eu sou prova viva, Jenny. O que flui de você é rios de águas vivas. Tem vivificado o meu coração, tem incendiado e me encorajado. Eu, uma mulher casada há 17 anos, tenho sido inspirada por você, Jenny, pela sua história. E eu vejo glória de Deus nisso. Eu louvo o Espírito Santo por isso. Jenny, eu vou continuar, porque senão eu não consigo. Meu Deus. Meu Deus! Vocês estão sentindo a glória de Deus? Jesus do céu! Gente, há uma potência aqui, porque são duas mulheres que carregam uma unção, mulheres improváveis, mulheres quebradas, profecias estão sendo liberadas. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo à memória promessas que ele te fez há anos atrás. Coisas que ele plantou no seu coração e que você desistiu, porque você olhava para a sua realidade e dizia, é impossível. O impossível para Deus é nada. Ele Ele é o Deus que muda história, que transforma realidades. Jenny, o Senhor tem algo latente no meu coração. O Senhor tem dito assim, filha, eu vou levantar um exército de mulheres. Eu estou levantando um exército de improváveis que vão fazer história comigo na terra, que vão impactar as nações. Mulheres que serão, filha, um outdoor da minha glória, que ficarão expostas, não porque buscam esse lugar de visibilidade, muito pelo contrário, mulheres que queriam ficar escondidas, mas que porque querem estar escondidas, eu, Senhor, vou expor para manifestar. Meu Deus! Mulheres que dizem assim, Senhor, eu tenho talentos, o Senhor me deu diploma, o Senhor me deu profissão. Deus, o Senhor me deu ideias. Eu posso ser uma grande empreendedora, eu posso ser uma grande influencer, eu posso fazer tantas coisas. O Senhor está dizendo assim, vai para a minha palavra, vai para a minha presença, fecha a porta do teu quarto, busca o meu reino, busca a minha vontade, busca a minha justiça, eu vou acrescentar todas as coisas. Eu creio que o Senhor está alistando mulheres que achavam que iam tocar as esferas de influência da sociedade por meio de suas profissões. E o Senhor está dizendo assim, não. Você precisa escolher a melhor parte, porque é o que a porção que eu tenho para você. Não que Deus não vá usar missionárias que estão ali nessas esferas de alcance da sua influência, né, no escritório, na internet. Não, mas o Senhor está chamando mulheres para o secreto, para a profundidade, para a intimidade, para o quebrantamento, para a palavra de Deus. Jane, como eu amo essa palavra. Agora, Jane, eu coloquei um propósito que eu não vou comer mais sem me alimentar da palavra. Se eu vou sentar para fazer qualquer refeição, eu vou me alimentar da palavra. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, é poderosa, ela tem transformado o meu coração. Se tu pudesse contemplar de onde o Senhor me tirou, o que Ele fez na minha vida. E eu tantas vezes, Jenny, por causa desse passado de vergonha, por causa desse passado de tanta improbabilidade, por causa desse passado de tamanha escassez, eu disse, Deus, o Senhor pode fazer algo de bom em mim. Deus, o Senhor pode fazer algo. Eu olhava para todo mundo e dizia, Senhor, mas a Jenny é tão linda. A Jenny tem uma oratória tão boa. Deus, não importa o testemunho, ela é melhor, Deus. Eu não, Deus, eu não, eu sou tão pequena, eu sou tão bagunçadinha. E o Senhor disse, porque Deus, não tem ninguém melhor. Deus está tão difícil assim de encontrar mulheres posicionadas, de encontrar corações, Pai, conectados com o seu. E Ele disse, por que não você? Uau! Por que não você? Enquanto eu questionava, porque eu sei que é o questionamento de muitas que estão aqui. Eu até escrevi isso, Jenny. O Senhor tem sacudido, o Senhor tem mexido com as minhas estruturas, tem me envolvido num amor tão profunda e tem, diante de tantos questionamentos, de tantas indagações, eu disse, Deus, mas eu não sei nem falar. E Ele disse, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Glória. Eu vou te dar um espírito de revelação. Eu vou revelar
os meus segredos. Eu vou revelar para você os mistérios escondidos, os tesouros escondidos, por causa da disponibilidade do seu coração, por causa do seu coração simples. E eu disse assim, mas Deus, eu sou tão fora do padrão. As coisas acontecem na minha vida tão fora do padrão. Parece que existe sim um protocolo, uma regra, né? As mulheres que eu tenho me inspirado, elas fizeram, parece que tudo tão direitinho. E na minha vida o Senhor foi me conduzindo por caminhos tão desafiadores, que aos olhos humanos tão tortuosos, que não levariam a lugar nenhum. E o Senhor tem se revelado a mim, Jenny, diante dos vales, dos desertos. Hoje eu estou aqui nas montanhas, mas eu caminhei com Ele nos vales. Eu conheci o Senhor face a face no deserto. Quando eu olhava para mim, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu me apeguei no Senhor, dizendo, Tu és tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, eu queria tanto fazer faculdade, eu queria fazer tanta coisa. Ele diz, eu te chamei para a minha presença. Eu te chamei para ficar nos meus pés. Esse é o seu lugar de sucesso. Esse é o seu lugar de exaltação. Esse é o seu lugar de visibilidade. Jenny, eu não quero, Jenny, os altares desse mundo, as plataformas, os holofotes. Eu não quero, porque eu encontrei algo muito excelente aos pés de Jesus. Eu acabei de gravar uma canção que fala isso. Fala, Senhor, eu estou abdicando de todos os dogmas, de todos os reconhecimentos, aplausos, holofotes, plataformas, de todos os títulos, de todos os diplomas, reconhecimentos humanos para estar nesse lugar, porque não há nenhum lugar no mundo que se compare. Esse é o lugar mais alto que existe aos pés de Jesus. É verdade. Sobre ele minhas coroas, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei, porque, Jenny, eu tenho me escondido nesse lugar. Eu sinto o Senhor me empurrando e dizendo, agora vai lá e encoraja outras mulheres aí para esse lugar. Jenny, o Senhor me mostra que a vida do verdadeiro adorador, ela é como se fosse ali o templo que tinha, é como se fosse o templo que tinha ali um lugar, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele disse, você tem que habitar no lugar santo dos santos. Esse é o lugar que você tem que viver escondida. Você vai passar pelo lugar santo. Existem pessoas nesse lugar também. Mas, filha, você tem que voltar sempre ao átrio para encorajar outros a acessarem lugares que elas ainda não acessaram. Há dimensões de Deus, Jenny, que nunca foram exploradas por homem nenhum, por mulher nenhuma, porque o nosso coração é tão enganoso que ele vive buscando lugares que Deus não tem para nós, posições que Deus não tem para nós, amizades que Deus não tem para nós. E isso não nos deixa sair, a gente fica dando volta no átrio, e o Senhor tem colocado mulheres para fazer habitação no lugar santíssimo, no santo dos santos, mas a gente, quando chega nesse lugar, a gente quer ficar nesse lugar. Eu não preciso de mais nada, Senhor. É como Simeão, é tipo, os meus olhos já contemplaram a tua glória. Eu não quero mais nada. Eu entendi, Deus, foi desvendado, foi descortinado, o véu de fato está rasgado para mim. Eu tenho acesso a um lugar, Deus, que eu quero. Jenny, eu tenho falado com meu marido as vontades que eu tenho. Eu falo, Senhor, às vezes, Bruna, às vezes eu tenho tanto medo, parece que o Senhor vai me levar. Eu falo, eu tenho tanta vontade de estar com Jesus para sempre. E ele fala, tá repreendido, mulher. Assim, amor, eu amo a minha família, mas não tem como ranquear, não tem. Vocês não estão abaixo de Jesus, ele é tudo para mim. E ele está no centro de tudo na minha vida. Então, tudo está orbitando em perfeita harmonia em volta de Jesus. Eu falo, mas não tem Deus, família, não é Deus, Deus, Deus e Deus. Eu falo, amor, se eu pudesse, eu já largava tudo. Aleluia! As coisas desse mundo não me seduzem, as glórias desse mundo não me seduzem mais. Os meus olhos não conseguem mais cobiçar nada. Sabe quando nada mais faz sentido, Jenny? Sabe, o Senhor me deu... Deus. E eu olho, eu estou aqui diante desse palácio, eu falo assim, Deus, isso não é nada. Eu falei para o Bruno, eu achava que ia mudar alguma coisa, mas não mudou nada. Não mudou nada para mim, Jenny. O Senhor coloca pessoas na minha vida. Eu acabei de gravar com a Nívia, não mudou nada, Jenny. A presença de Jesus estava lá. A presença de Jesus foi transbordante. Aleluia! A gente viveu um momento glorioso juntas, onde as pessoas falaram que viram ali uma passagem de bastão, a Nívia entregando uma palavra profética para mim. E eu olho para tudo aquilo e, gente, sem demagogia nenhuma.
Isso não é nada, Jenny. Isso não é nada. É nada. Mas eu entendo que a gente precisa estar aqui, que o Senhor vai levantar vozes proféticas, sim, porque tem muitas mulheres. Seria egoísmo da nossa parte. E o Senhor tem nos dado um coração que clama pelos uns aos outros, para derramar, encorajar outras mulheres, para levantar outras mulheres. E o Senhor tem colocado isso no meu coração. Ele falou, filha, tem muitas competindo por likes, por tantas posições. Ah, filha, mas a verdadeira adoradora, elas não competem. Elas se Glória a Deus. complementam. Elas encorajam umas às outras. Jenny, Glória a Deus. Jenny, enquanto eu corria aqui dentro de casa para estar pronta, eu via o teu livro, eu via eu lendo o teu livro, me deliciando com coisas que você ainda não contou para ninguém, que o Senhor ainda não te autorizou a falar, mas que estarão nesse livro. Tesouros que foram gerados na dor. Profundidades em Deus, segredos em Deus, mistérios em Deus que serão revelados. Se tu não está escrevendo, mulher, comece a escrever esse livro. Eu estou aqui colocando, documentando toda a minha história no livro. E quando eu falei para o Senhor que eu era fora do padrão, Jenny, sabe o que ele me disse? Eu sei que isso vai virar uma chavinha na mente de muitas mulheres aqui. Ele disse, não existe padrão para aquilo que eu fiz à mão. Não existe Meu Deus! Nós fomos tecidos Aleluia! pela mão do Senhor. Não existe padrão. Eu sei que você é alguém que tem um mistério com a borboleta, que fala tanto sobre a metamorfose. Jenny, o Senhor tem levantado mulheres e despertado corações para viver essa metamorfose. Só que as pessoas veem essa transformação como algo. Eu carrego uma palavra profética, que shift, que eu recebi em 2019. É a única tatuagem que eu tenho depois de crente. Mas para mim isso não é uma tatuagem, é um memorial. Para me lembrar de uma palavra profética que marcou a minha história. Diante da minha igreja, eu estava no púlpito e o pastor profetizou isso diante de todo mundo, que eu viveria esse shift. Não dava para colocar em português. Eu sei também porque eu recebi em inglês, porque fala muito sobre nações, sobre um idioma que eu estou aprendendo e que o Senhor tem até me dado alguns insights de canções em inglês. E ele falava desse shift, Jenny. Mas há algo que a gente precisa entender, que nesse processo de mudança, nesse processo de casulo, nesse processo de metamorfose, a gente precisa perder a nossa cabeça. Porque é isso que acontece com a lagarta. É doloroso aquele processo. E a primeira coisa ali, Jenny, que ela perde nesse processo doloroso é a cabeça. Meu Deus! E, de fato, submeter os nossos pensamentos, submeter a nossa mente, submeter, Jenny, os nossos sonhos e, de fato, né, o nosso olhar, os nossos sentidos, aquilo que a gente alimenta, aquilo, o nosso olfato, a nossa audição, porque está tudo aqui na cabeça. A gente precisa ser vigilante com o que ouvimos, onde nós estamos emprestando o nosso ouvido para ouvir o quê? O que nós vemos, o que nós cheiramos, o que nós sentimos no nosso paladar, os nossos pensamentos, a cobiça dos nossos olhos. Porque, Jenny, nós não podemos entrar nessa nova estação, nós não podemos viver esse novo tempo com a cabeça de quem rasteja. Meu Deus Deus! tem asas com a cabeça de quem rasteja. Então existe sim um tempo onde nós rastejamos sem entender, recebemos poeira, vivemos debaixo de ameaças de sermos pisoteadas, esmagadas, talvez fomos chutadas, lançadas para longe, mas quando o Senhor nos coloca nesse processo de casulo, quando Ele ativa esse shift, dessa transformação, dessa mudança de mente, dessa metanoia, a gente precisa estar pronto para perder a cabeça de quem rasteja, porque quem foi chamado para voar, quem foi chamado para ter asas, não pode ter a cabeça de quem tem que ter a cabeça de lugares altos e nobres, das regiões celestiais. É nesse lugar que tem que estar a nossa mente, é nos lugares altos, é em Deus. É nesse lugar que tem que estar os nossos sentidos, porque é na cabeça. Talvez faltou aqui um sentido, o tato. Sim, mas é a cabeça que manda todo o comando dos lugares onde os nossos pés vão pisar, nos lugares onde as nossas mãos vão tocar. É tudo a partir desse centro de controle. E nós precisamos perder. Existem mulheres aqui
que precisam perder a cabeça de quem rasteja. Talvez esse processo ainda não se concluiu. Talvez você ainda não está voando, porque enquanto você não entender que precisa perder a cabeça para ter a mentalidade de alguém que recebeu asas, de alguém que o Senhor tem feito asas fluírem em você, asas estão nascendo em você para tocar lugares altos, para pisar em lugares, para andar. Você não vai mais andar com quem rasteja. Você vai andar também. Borboleta voa com borboleta. Eu me sinto aqui uma borboleta hoje, Jenny, voando com uma borboleta. Uma Aleluia! borboleta que já perdeu a cabeça. Não tem mais a cabeça de quem rasteja. Não tem mais a cabeça que foi humilhada, julgada, caluniada. Não tem mais. Tem uma cabeça que está nos lugares altos, que está em Deus. E o Senhor disse isso para mim, Jenny. E eu falei aqui, eu não sei se eu já falei, 1 Coríntios, né? Quando eu perguntei isso para Deus, e ele disse assim, filha, não existe padrão para aquilo que eu fiz à mão. E eu disse assim, Deus, eu sou tão doidinha, eu sou tão bagunçada. E ele disse, leia. Primeiro, eu acho que não vai dar tempo, né, de contar meu testemunho aqui. Vai indo. Eu posso resumir, porque se Sim. eu falei sobre o poder do testemunho, né? Eu até separei aqui o que significa, né? As pessoas, eu já vi muita gente ter preconceito com o testemunho, né? Mas essas pessoas, infelizmente, não entendem que a Bíblia é um livro de testemunho e que a palavra de Deus, a gente só vive esse testemunho de Jesus embasado na palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. O princípio de todas as coisas é a palavra de Deus. Então, quando compartilhe o que o Senhor tem feito, você está cumprindo o grande mandamento. Ele disse assim, ide, é a grande comissão por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é boas novas, mas as boas novas que você recebeu primeiro. Porque o evangelho, ele é o nosso respeito até chegar em nós. Mas depois que ele chega na gente, ele é a respeito do próximo. Então, se chegou em você as boas novas, você tem que compartilhar as boas novas. Mas você não recebe boas notícias e permanece o mesmo. Quando você recebe as boas novas do Evangelho, ela transforma, ela muda todas as coisas. E aí você passa a ter um testemunho. Porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Você já não vive mais a vida que você vivia antes, porque você vive uma verdadeira conversão em Jesus e você muda a rota, muda a direção. E aí é nessa caminhada que você precisa compartilhar. Jenny, a mulher samaritana, tudo que ela tinha era uma história. Eu ouvi você um dia dizendo isso. Tudo que ela carregava era um grande testemunho. Foi o suficiente para avivar Samaria. Foi o suficiente para mudar a história dos samaritanos. Quando ela disse, ela não pregou, ela não usou os pergaminhos, ela não usou a antiga aliança. Ela disse assim, ele me disse tudo que eu tenho feito. E isso foi suficiente, porque aquele que tem um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Mas a partir do momento que você começa a dizer, olha, esse é o testemunho dele em mim, ele me disse. Não é sobre nós, é tudo sobre Jesus. Mas você precisa contar aquilo que em você, porque é como se você estivesse dizendo, sabe o que ela dizia para os samaritanos? Se ele fez isso comigo, uma mulher marginalizada pela sociedade, ele trocou minhas vestes, ele me vestiu de dignidade, ele mudou a minha história. Um encontro com Jesus foi o suficiente para isso. Ele vai fazer isso na sua vida também. Eu imagino samaritanos doentes, eu imagino samaritanos endividados, eu imagino samaritanos divorciados, dizendo assim, ele fez isso com ela, vai fazer comigo também. Porque todas as vezes que você dá testemunho do que Jesus tem feito na sua vida, profecias são liberadas, pessoas são alcançadas, uma fé abundante é gerada no coração das pessoas. Uma fé inabalável é gerada no coração das pessoas. É por isso que nós cremos, porque nós vemos o testemunho. Se ele alcançou Paulo, um perseguidor que ora perseguia e ameaçava a igreja, depois se torna o perseguido, autor de 70% do Novo Testamento. Como que Deus mudou a história desse homem? Vai mudar a minha também. Se ele escolheu Pedro, um homem tão rústico, um homem que não tinha, um pescador, um homem que não tinha uma boa oratória, um homem que não tinha uma postura almejada diante da sociedade. Ele fez isso com Mateus, ele fez isso com tantos homens, ele vai fazer na minha história também. É por isso que há poder no testemunho. E eu quero te encorajar, você vive todos os dias pequenos milagres, use as suas redes sociais para compartilhar os feitos do Senhor. Nós precisamos excesso
mulheres que vão glorificar Jesus em toda a sua maneira de viver, em todos os dias da sua vida. Não importa qual seja a sua esfera de influência, não importa qual seja o seu monte de influência, Deus está levantando mulheres que vão dar testemunho a partir do que o Senhor tem feito na sua vida, embasado na palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz. É a palavra de Deus que diz isso. Vocês serão minhas testemunhas. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela ouviu falar. Glória a Deus. Alguém precisou falar dos feitos de Jesus. Alguém precisou dar testemunho do que Jesus estava fazendo para que a fé daquela mulher fosse edificada e para que ela cresce, rompesse toda a multidão para tocar em Jesus, ter a sua identidade restaurada e a sua enfermidade curada. Então há poder no testemunho. Compartilhe. Talvez você pense assim, mas o meu testemunho é tão simples. É o suficiente. É a porção necessária para Deus transformar corações. Você não precisa se responsabilizar pelo que Deus vai fazer. Apenas abra sua boca e compartilhe aquilo que Ele tem feito na sua vida, embasado na palavra de Deus. Ele cuida do destino. Ele cuida de quem vai alcançar. Ele vai levar a um destino certo, a um endereço certo. Ele vai levar as pessoas certas. Deus fez isso com a Jenny. Deus fez isso com o testemunho dela. É por isso que eu estou aqui, tenho ela como essa amiga maravilhosa. No dicionário, a palavra testemunho significa, Jenny, afirmação fundamentada e comprovada. Meu Deus! Afirmação que tem um fundamento, tem que ter um fundamento e tem que ser comprovada. E, Jenny, contra frutos, não há argumentos. Quando as pessoas olham para você e veem o seu Eli, o seu Boaz, o seu resgatador, quando as pessoas olham aqui e veem o seu sorriso, é a prova viva, é a comprovação que Deus transformou o seu pranto em alegria. Glória Que Deus a Deus! transformou seus dias de vergonha em dupla honra, Jenny. Glória a Deus! Pessoas veem a água pura que flui de você. É a prova viva, não há contestação, Jenny. Deus, aleluia! Ninguém viu você sendo humilhada. Hoje você dá testemunho disso. Ah, Jenny, mas Deus se encarregou de colocar uma plataforma sólida para você testemunhar, fundamentada na palavra, comprovada com os fatos, comprovada com os fatos, e não há contestação contra frutos, não há argumentos. Quando as pessoas para mim, veem a Sara do passado e olham para a minha realidade hoje, Jenny, não há como questionar, porque não tem como contestar. É uma verdade que está fundamentada na palavra. Esse é o Deus que redime histórias, é o Deus que restaura histórias, que muda histórias, que muda destinos, que revela destinos proféticos, e não há língua que se levante contra isso em juízo, Jenny. Não há, porque é fundamentado e comprovado. Glória a Deus! A palavra testemunha, Jenny, diz que alguém que assiste a um fato e atesta com veracidade ou valida legalmente. Uau! Meu Deus! O Senhor nos dá uma afirmação fundamentada e comprovada. Ele nos chama para ser testemunhas. Você vai dizer como Jó, eu ouvi sim de ouvir falar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse assim, eu ouvi falar de um homem que está passando por aí, que está andando por aí. Mas é como Jó, ela depois ganhou um testemunho de dizer, eu ouvi, mas depois eu toquei nele, saiu virtude nele. Olha para mim e veja. Tá aqui. Eu vivia fora do arraial, eu gastei tudo que eu tinha. Todo mundo conhece a minha história, o meu passado, mas essa é a minha realidade hoje. Ele transformou os meus dias de vergonha em dupla honra. Ele tirou as marcas de sangue que eu vinha arrastando e eu voltei trazendo os molhos nas minhas mãos, porque eu vim chorando, eu vim gemendo, eu vim me arrastando, mas agora eu posso voltar sorrindo, eu posso voltar me alegrando, porque eu encontro com aquele que transforma e redime as histórias. Eu posso testemunhar. Ela saiu gritando, eu imagino ela correndo, gritando, trocando aquelas roupas, assim, manda trazer uma roupa nova. E aí todo mundo que olhava para ela, mas não era mulher, que sangrava. Ela dizendo, ele mudou a minha história, ele me contou vestes novas,
Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. Por isso que há poder, Jenny. Há poder no testemunho. O Senhor nos chama. O Senhor não nos chamou, Jenny, eu detesto polêmica. Tem tanta gente aí se levantando para ficar discutindo, para ficar debatendo. O Senhor não nos chamou para sermos defensores do Evangelho. Ele nos chamou para ser testemunhas. Então, testemunhe. Testemunhe. Jenny, eu estou aqui na minha sala, não tem móveis ainda. Mas tem uma pastora que eu estava aí no Rio há 15 dias atrás. E ela me disse assim, Sara, Deus me deu todos os móveis da minha casa. Eu estou orando todo dia, dizendo assim, Senhor... O Senhor fez na vida da pastora Kelly, faz na minha também. Profecias foram ligadas. Hoje eu já recebi, Jenny, uma mensagem. A primeira mensagem que eu acordei e recebi foi: a cama dos seus filhos, eu vou presentear eles. Eu fiz, meu Deus! Porque ouvi de que Deus fez na vida de uma querida irmã. Celebrar pelos feitos do Senhor na vida dela. Ativou uma palavra profética, uma profecia foi liberada ao meu respeito. E eu disse, eu creio, Deus. Eu apliquei fé. Eu confiei e eu disse, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida também. O Senhor está levantando mulheres que creem, não que invejam, Jenny. Quando eu vejo o que o Senhor tem feito na sua vida, eu me alegro e celebro. E digo, Senhor, aumenta o nível de influência, aumenta o nível de afluência, porque se tem me abençoado, pode abençoar outras mulheres. Senhor, eu celebro pelo que o Senhor tem feito na vida da Jenny, porque o que o Senhor tem para a Jenny é dela. E eu quero que ela viva tudo que o Senhor tem para ela. Porque o que o Senhor... A gente precisa entender, Jenny, eu até escrevi sobre isso. É uma mentalidade de escassez que a gente precisa parar. A gente precisa entender, Jenny. Rejeitar a inveja, o ciúme, a falsidade, a maledicência, a desonra. Sair da escassez e entender que nós temos um Pai, um Abba Pai, que é o Deus de abundância, que tem uma vida abundante para nós. A gente não precisa competir, nem invejar, nem se comparar. Sabe por quê, Jenny? A gente, às vezes, o Satanás traz uma mentalidade de escassez que parece que a gente entende que as bênçãos de Deus são como uns suplementos, um estoque de suplementos limitados. Então, assim, se ele deu para a Jenny, acabou, não tem mais. Então, eu preciso do que a Jenny tem. Eu preciso viver o que a Jenny está vivendo. Eu quero estar naquele lugar. Porque como se Deus fosse limitado. Não! O nosso Deus é ilimitado. Ele fez na vida da Jenny. Isso é um testemunho que tem que nos edificar, que vai fazer na nossa vida também. Glória Então, a Deus. Aí nesse lugar onde a gente acredita, Jenny, de que quando alguém ganha, é promovido, é honrado, nós perdemos. Não! Quando a Jenny ganha, é promovida, é honrada, é levantado, o reino ganha. Se o reino Glória a Deus. eu ganho, porque eu sou uma mulher do reino. É E eu verdade. fico feliz e celebro quando Deus honra a minha irmã. Isso significa que o reino de Deus está se expandindo. A mensagem que é maior do que a Jenny está chegando em lugares que talvez eu nunca vou pisar. Onde talvez a minha voz nunca vai alcançar. Mas existe um lugar de influência para mim. Existe um lugar de alcance para mim. Exato. E eu preciso entender e me apropriar desses lugares. Então, existem mulheres aqui que precisam se posicionar através do poder do testemunho. E eu quero finalizar resumindo o meu testemunho para vocês. Eu nasci em Salvador. Eu venho de uma família muito, muito limitada. Eu fui criada em extrema vulnerabilidade social, né? Ali na periferia, na comunidade, né? Eu gosto de chamar carinhosamente de gueto. Eu nasci no gueto. Eu sou filha da velhice, Jenny. Meu pai faleceu em 2015, com 87 anos. O meu pai dizia que ia populacionar a Bahia. Dizia ele que tinha 29 filhos. Desses 29, eu conheci só 9. Na minha casa, com a minha mãe, somos 6 filhos. Eu sou a filha única do meu pai com a minha mãe. Tenho 5 irmãos. A música, a arte sempre esteve presente. Quem conhece Salvador, Bahia, não sei se você conhece, Sim. mas contexto cultural que é muito forte, né? É algo intrínseco àquela região. Então, a gente nasce com contato com a dança, com a música, com o teatro. É um celeiro de dons e talentos, é um lugar muito especial. E chegou mensagem aqui para mim, ó. Pessoas dizendo que tava na live. Já estão mandando... Calma, gente. Aí,
Dentro desse contexto, Jane, eu tenho 2 irmãos músicos que tocavam ali nos carnavais em Salvador, e eu nunca tive esse interesse pela música, até que o meu irmão mais velho, tecladista, ele precisava de ajuda naquela época para ficar voltando a fita, né? Você vai dizer assim, Sara, tu é tão velha assim? Sou não, gente, sou novinha mesmo. No gueto, gente, a tecnologia demora para chegar. Então, enquanto as pessoas já estavam ouvindo o CD, a gente ainda tinha fita. O meu irmão não tinha paciência de ficar ouvindo, ficar voltando a fita. Eu vou ser bem breve, tá, Jenny? Eu sei que a gente já no tempo aqui, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu sei que é importante contar e profecias vão ser liberadas enquanto eu estiver contando esse testemunho. Por causa da extrema pobreza que a gente vivia, eu morei em cada cantinho de Salvador e ali ajudando meu irmão a tirar as músicas, ele me obrigava a ouvir as músicas e assim, por livre, espontânea pressão, porque todas as vezes que eu não queria ouvir, que eu não queria aprender, eu apanhava para aprender. Mas eu amo dizer isso, Jenny, se você olhar para toda a sua história, desde o contexto geográfico que você nasceu, você vai encontrar do amor, da graça, do favor de Deus. E você vai entender o seu destino profético a partir da construção de toda a sua história. Porque o Senhor jamais perde o controle da nossa história. E tudo isso está ligado, tudo isso está conectado com a formação do caráter de Jesus em nós e com a liberação do nosso destino profético nele. Então, me fazer nascer nesse contexto, ter um irmão músico que ali eu não teria condições para fazer aula de canto, eu nunca fiz aula de canto. Ele foi ali o meu professor. Todas as vezes que eu estava muito desafinada, ele me disciplinava ali, dizia, canta na nota. E aí eu vivia cantarolando, morava ali num cortiço, tinham várias casinhas, né? E eu morei em cada pedacinho de Salvador, e aí eu fui morar nesse lugar que tinha várias casinhas, uma do lado da outra. E a minha vizinha, ela era uma ministra de louvor. Os meus pais não ensinaram nenhum tipo de religião para nós. A Bahia carrega um jargão de ser a Bahia de todos os santos. Todas as vezes que eu conto esse testemunho, eu declaro, a Bahia é a Bahia de um santo só, do santo Jesus Cristo. E lá sincretismo religioso, né? Esse mix de religiões. E eu cresci dentro desse contexto. As pessoas frequentam o candomblé, o espiritismo, o catolicismo, vão à igreja evangélica, e elas ficam sempre em busca de preencher o vazio que há na alma delas. Então, os meus pais também eram assim, eles ficavam peregrinando diante de todas as religiões. Então, eles nunca nos ensinaram, nem nos impuseram nenhum tipo de religião. E aí eu estava ali cantarolando no quintal, essa vizinha me ouviu cantando. Eu cantando as músicas ali da Ivete Sangalo, eu achava que eu era... que eu seria uma cantora ali de axé. Ela me ouviu cantando. E ali Jesus me achou. E decidiu se revelar a mim. Quando ela me ouviu cantando, ela disse, você é afinada, você tem uma voz bonita. Eu sempre fui rouca, né? Sou rouca de nascença. Eu sempre tive esse timbre mais grave e tal. E ela se tornou ali uma mãe espiritual para mim. Ela me adotou, começou a me ensinar as canções. Gente, você tem uma noção da realidade que a gente vivia na nossa casa. A briga mais simples que eu e meus irmãos tinham acabava em facada. Nós éramos oprimidos por espíritos malignos, porque era tanta invocação, nós recebíamos muitas manifestações demoníacas na nossa casa. Na Bahia, o sobrenatural é natural. A gente tem os sentidos muito aguçados, a gente vê, ouve, sente, percebe, por causa de tantos rituais, de tantos cultos que acontecem de forma explícita. E isso para nós é muito natural. Então dá para você imaginar a nossa casa como nós éramos atribulados, né? O meu pai era um homem casado, quando ele se conectou com a minha mãe, houve ali, né? Um adultério, né? E nós nascemos dessa realidade. Por muitas vezes eu disse assim, eu sou fruto de um adultério, o Espírito Santo me corrigiu. Não, você nasceu em mim, você foi gerado em mim. Nunca mais diga que você é Deus. Eu não digo mais isso. E eu entendo isso. A minha mãe, ela tem uma diferença de 35 anos de idade do meu pai. Então, assim, ele encontrou ela diante de uma realidade também muito triste, muito difícil para uma mulher. E foi ali o resgatador dela, mesmo sem saber, dentro da realidade que ela estava vivendo. E então ela começou a me ensinar as canções. Foi o primeiro contato que eu tive com Jesus, foi por meio da música, por isso que eu tenho tanto carinho pela música, né? Eu amo a palavra de Deus, mas Deus usou a música, os louvores para me atrair. E ali ela começou a me ensinar essa
Até que um dia ela falou assim, Sara, eu quero levar você na igreja. Eu tinha entre 9 e 10 anos. Eu falei, pede pra manhã, se manhã deixar, eu vou. E ela foi e pediu pra minha mãe disse assim, leva essa peste, essa menina é atentada. Nós éramos terroristas, gente. Eu e meus irmãos, a gente tinha fama de ser terroristas, porque a gente era muito atentado. A gente vivia muito perturbado e tal. Ela me levou à igreja. E ali eu tive um encontro profundo, marcante, que mudou toda a minha história. Ali eu fui selada pela promessa, meu destino profético foi liberado. Voluntariamente, eu fui conduzida pelo Espírito até a frente da igreja. Eu sempre fui uma menina muito sensível e eu entreguei a minha vida a Jesus sem ter dimensão do que eu estava fazendo. Eu só chorava copiosamente, as pessoas foram me empurrando, as mãos foram me levando, porque eu entrei, eu senti aquela atmosfera, eu sabia que aquela atmosfera era algo diferente de tudo que eu já tinha experimentado na vida. Uma paz abundante inundou meu seio, eu disse, isso é muito bom, e eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. E aí o pastor começou a fazer o e as pessoas foram me empurrando à frente. A igreja era uma galeria muito linda e ali eu tomei a minha decisão por Jesus sem ter dimensão ainda que estava tomando, sem ter consciência ainda que estava tomando a melhor decisão da minha vida, que era dizer sim para Jesus. Mas aquela presença tão gloriosa que estava naquela igreja, Jane, me atraiu. Eu lembro que tinha um grupo de louvor lindo cantando naquele dia e tinha uma moça negra que tinha uma voz muito grave, bonita. E naquele momento eu olhei para ela e disse assim, eu quero ser uma cantora para Jesus. E eu quero cantar igual essa mulher. Nesse lugar, Jane, eu morava 3 meses em cada lugar, mas nesse lugar especificamente eu morei 1 ano e meio. Foi o tempo necessário para o Senhor me selar. Eu aprendi a amar a palavra naquele tempo. Eu era a única pessoa crente na minha casa. Deus, por meio do fato de eu estar frequentando a igreja, de ouvir os louvores em casa, minha mãe testemunhou que naquele tempo as brigas cessaram, as confusões cessaram, porque a presença de Deus é tão nítida e tão palpável na nossa casa, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei pela igreja, eu me tornei o chaveirinho da igreja. Não precisa de muito, é só me alimentar, me tratar bem, que você já tem meu coração. Nada que sou. A igreja cuidava de mim, essa mulher cuidou de mim por 1 ano e meio, até que eu tive a notícia que nós estávamos sendo despejados mais uma vez e precisaríamos mudar. Ali, Jenny, o pastor se agachou, ficou ali na altura dos meus olhos. Ela me levou para que ele fizesse uma oração por mim, de despedida. E eu fui morar, o endereço que meu pai conseguiu, a casa era longe dela, eu não ia mais conseguir ir à igreja com ela. E ele olhou para mim e disse assim, Sara, Deus te escolheu. Te separou desde o ventre da sua mãe para cumprir um propósito poderoso na terra. Ele me diz que onde você não puder pisar, ele vai levar a sua voz. E ele vai levar você aos 4 cantos dessa terra. Jenny, uma criança não consegue dimensionar o que essas palavras significam. A magnitude do que isso... eu sei que hoje é algo tão clichê, mas para uma criança, dentro da realidade que eu estava, aquilo impactou o meu coração. Eu me perdi o contato com a igreja, do convívio com a palavra, com os louvores. Fui me enfraquecendo na fé, entrei na minha adolescência. O pastor continuou, na verdade, nesse dia, eu preciso voltar um pouquinho, estou tentando resumir, estou perdendo alguns detalhes. Ele disse assim, Sara, eu vejo um tempo de trevas na sua vida. Você vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor vai te livrar porque Ele tem um propósito. Guarde isso no seu coração. Eu guardei aquilo e aí me afastei da igreja, perdi o contato com essa vizinha, entrei na minha adolescência, os meus pais decidiram se separar. Isso foi frustrante para mim, porque eu sempre amei muito meu pai e eu sabia que eu não ia mais conviver com os dois. E ali eu fiquei rebelde e deu início a startou um tempo de trevas na minha vida. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a ficar muito rebelde, mas a Bíblia diz que um abismo vai puxando outro abismo. De repente eu estava ali usando vários tipos de drogas, comecei a desonrar e desrespeitar os meus pais, comecei a ficar com uma mal falada no meio ali da minha vizinhança, vivendo uma vida prostituída. Eu saía, chegava de manhã, saía à noite, chegava no outro dia bêbada, drogada, e o Senhor me deu inúmeros livramentos. Eu perdi a maioria dos meus amigos, eu estava no meio de tiroteio, as balas passavam de um lado e do outro, mas nada me atingia, porque aquele pastor liberou uma palavra, um destino profético foi liberado. O Senhor tinha revelado como seria o meu futuro e me selou com a promessa. E as palavras daquele homem, ele disse, eu vejo uma mão gigante. Você vai passar por esse vale, mas misericórdia e graça vai te guardar. A mão do Senhor não vai permitir que você morra, porque há um propósito na sua vida. Jenny, o Senhor me deu inúmeros livramentos de overdose. Eu lembro que naquela época as minhas amigas foram estupradas
Né? A gente via no noticiário que meninas que da minha idade, 14 anos eu tinha, que saía para balada, ficava embriagada no outro dia, elas tinham sido violentadas por vários homens. Eu me lembro de passando em becos desertos à noite, escuros, e estar embriagada. Eu me lembro de alguns flashes e eu via homens vindo na minha direção e não sei como, mas eu chegava em casa sã e salva. O Senhor não permitiu que eu fosse violentada, que algum mal maior acontecesse comigo. No noticiário, minha mãe vivia despreocupada, porque chegavam notícias de que as pessoas estavam morrendo. Eu estava na periferia. Eu frequentava lugares onde pessoas que mal intencionadas iam para aquele lugar. Todas as festas terminavam em brigas, em tiroteios, em morte. Tinha muita prostituição, muito uso de drogas. Uma vez me deixaram em um desses lugares, porque eu estava tendo ali uma overdose e eu era muito nova. Então, todo mundo, quando descobria que eu tinha 14, 15 anos, saíam e me deixavam, porque tinham medo dos processos que isso poderiam trazer. O Senhor me guardou nesse tempo, até que chegou meu irmão, tecladista que estava rodando o Brasil, ele veio parar em São José dos Campos e precisava de uma cantora. Ele foi fazer uma viagem para Salvador e lá, quando ele me viu, eu tinha acabado de entrar numa banda que eu tenho certeza que seria o meu fim ali, se o Senhor não intervisse. Mas o Senhor trouxe meu irmão de São José dos Campos, que estava tocando numa banda de axé para me encontrar lá em Salvador. Me trouxe para cá, para viver 3 meses aqui apenas. Eram 3 meses para cantar numa banda durante uma temporada e eu voltaria para Salvador. A minha mãe falou, filho, leva ela. Ele falou, mãe, mas ela é pequena, ela é nova ainda. Ela tem 15 anos. Minha mãe falou, leva, filho. Quem sabe ela entende que ela tem um futuro lindo, que ela é talentosa, que ela é linda. E ela sai dessa vida, porque eu já fiz de tudo. Minha mãe me buscava à noite, minha mãe me trancava dentro de casa. Eu fugia, eu pulava telhado, eu abria janela, eu arrombava a porta. E eu estava tão... Meu Deus. E eu trouxe muito dor e muito sofrimento para minha mãe nessa fase da minha vida. E aí, Jane, eu vim para São José dos Campos com pensamentos de mortes. Eu pensava assim que eu ia chegar aqui, ia me tornar uma grande cantora de axé, ia usar muitas drogas, ia viver de balada, ia viver numa vida prostituída. Mas quando eu cheguei aqui, com 15 dias que eu estava aqui, com uma semana que eu estava aqui, eu conheci meu marido. Ele entrou na casa, né, ele fazia... Esse empresário da banda era o pai dele. Ele alugava essa casa, trazia músicos do Brasil e formava uma banda para cumprir os eventos aqui em São José dos Campos. E o meu marido, ele frequentava essa casa para aprender a trocar instrumentos. Quando ele entrou, eu olhei e falei, que menino esquisita, a primeira vez. Segundo dia, eu falei assim, que menino estranho. Terceiro dia, eu falei, até que é bonitinho, até que é legalzinho. No quarto dia, eu fiz assim, nossa, até que ele se trocar essa roupa e tal, esse estilo, que ele tinha um estilo meio doido, né? E aí, no quinto dia, Jenny, eu tava apaixonada, eu suspirei. Falei, eu vou casar com esse homem vai ser o pai dos meus filhos, eu vou construir uma vida com ele. Deus usou o amor para me resgatar. Colocou um amor tão verdadeiro, tão forte, tão avassalador. Ele nunca tinha me cumprimentado. Ali eu comecei a escrever cartinha para ele, que eu era uma menininha, comecei a mandar recado, ele não me notava, até que um dia eu fui atrás dele e falei assim, olha, tem 15 dias que eu tô aqui, tem uma semana que eu tô te mandando recadinho, tu não me vê, tô apaixonada por você. Ele olhou assim, eu perguntei pra ele, sou feia? Ele disse não. Eu falei, você tem namorada? Ele disse não. Aí eu falei assim, tu não gosta de mulher? Mas eu era desbocada naquela época, né? E eu usei outra palavra, eu perguntei se ele era aquele animal, sabe? E ele olhou assim pra mim e disse, ô louco, me agarrou, me deu um beijo. Desde aquele dia, Jenny, nós nos conectamos. Fazem 17 Uau! estamos juntos. Eu fui morar junto com ele, fui morar na casa da minha sogra. A minha sogra era o satanás na minha vida. Pensa numa mulher que era o satangôs. A gente tem um testemunho lindo como Ruth e Noemi. Eu continuei distante de Jesus. Aí eu engravidei. A minha sogra, tive uma discussão com ela. Eu fui morar com ela. Ela não gostava de mim. E ela queria muito que eu me separasse do meu marido. Quando ela descobriu que eu estava grávida, diante de uma discussão, ela colocou a gente para fora de casa. E a gente alugou um apartamento e eu achei que estava bem feliz, porque eu falei, alcancei tudo que eu queria. Eu não tinha expectativa para o meu futuro, eu não tinha perspectiva de futuro. Tudo que eu queria, que eu imaginava para aquela estação da minha vida era casar e ser mãe, ser uma esposa, ser uma mãe de família. Eu já estava muito bem resolvida com isso. Mas um vazio começou a gritar dentro de mim. Um vazio do tamanho de Deus. E aí eu falei, o que tá faltando? Porque não faz sentido, eu tenho um marido, eu tenho um filho, e nada. E eu não tô feliz, eu não tô plena, eu não tô completa. O que é isso? Que estranho. A gente brincando de casinha ali, novos. Eu tinha 18 anos, meu filho tinha acabado de nascer. E eu estava muito feliz com essa vida. Eu me casei com um homem íntegro, um homem honesto. Ele não era cristão, mas ele já carregava esses princípios, né? E eu estava muito bem até que o meu filho ficou doente, Jenny.
Eu lembro que todas as vezes que eu tava na rua, Deus levantava, eu parecia um imã para atrair crente. Todo lugar que eu tava, Deus levantava alguém para falar do amor de Deus para mim. E eu tava com o coração tão distante, né? Eu achava que ser crente era uma coisa de velho. Eu dizia, um dia eu vou ser. Eu tinha convicção que um dia eu seria. Eu tinha me esquecido das promessas de Deus e eu falava, um dia eu vou ser, quando eu estiver mais velha. Porque agora eu quero tomar minha cerveja, eu quero ir nos pagodes, eu quero aproveitar minha vida, curtir minha vida. Eu sou muito nova. Aí Deus permitiu que o meu filho ficasse doente, Jenny. Eu levei ele nos médicos, ele tinha 2 aninhos, ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Eu não tinha família aqui, como eu não tenho hoje. A minha sogra, não, nós não nos dávamos bem. Então eu era uma mãe de primeira viagem, sem ter o apoio ali da minha mãe. E o meu filho doente, eu levei no médico, já tinham 3 dias que ele estava com febre, ninguém conseguia descobrir o que esse menino tinha. O médico estava desconfiando que ele estava com a meningite. E eu estava muito preocupada, eu dizia, meu filho vai morrer. E aí Deus usou a minha sogra, as coisas loucas, as coisas vis, as coisas desprezíveis, alguém que eu odiava naquela época, para me dizer, ela foi católica a vida inteira, que ela tinha ido numa reunião onde tinha umas mulheres que tinham a perna peluda, usavam uma saiona, um coque, Aham. as irmãs da Assembleia de Deus. E ela disse assim, olha, elas têm uma reunião lá na quarta-feira à tarde, esse culto acontece há mais de 20 anos, pra você ter uma noção. E elas falam as línguas lá e as pessoas ficam testemunhando que estão curadas. O poder do testemunho, mais uma vez. E aí eu disse assim, eu vou levar meu filho lá, os médicos não conseguem descobrir, eu estava com medo dele morrer. Quando eu cheguei lá, Jenny, eu discerni a atmosfera. Eu disse, eu conheço isso. Eu já provei disso antes. Me arrepiei inteira, comecei a sentir aquela presença. Eu chorei aquele culto inteiro, com o menino com febre no meu colo. Quando terminou aquele culto, eu estou terminando agora, me dá só mais 5 minutinhos, eu finalizo. Eu sei que já passou do tempo, é algo atípico. Amém. E fizeram aquelas filas, Jenny, e elas começaram a orar pelas pessoas. Eu procurei a chefona no poder, a que estava gritando em línguas, a mais estilosa, que estava com a meia, com tênis, com a perna peluda, a saiona. E ela gritava em línguas, eu fui nela quando terminou aquele culto e disse, ora pelo meu filho, ela orou por todo mundo, e ela disse, eu não vou orar. E eu fiquei confusa naquele momento, porque eu disse assim, cara, os crentes lá na Bahia, eu faço de tudo para orar por você, os crentes aqui de São Paulo, você pede oração e eles não querem orar. Como assim? Não entendi. E ela disse assim, o Espírito Santo de Deus me revela que tu és desviada. Ela não deu nenhum rodeio, com cara de profeta, colocou o dedo assim no meu rosto e disse, o Senhor tem levantado pessoas para falar que chegou o tempo de cumprir as promessas que Ele te fez quando você ainda era uma criança. Ele falou que levaria você aos 4 cantos dessa terra e que onde você não pudesse pisar, Ele levaria a sua voz. Chegou o tempo, essa é a hora. É hora de você voltar para a casa do Pai, porque Ele vai mudar a sua história. Meu Deus! Na hora eu pensei em filha da minha sogra, contou minha vida. Como que alguém pode saber de algo que eu ouvi quando eu era criança lá na Bahia? Eu estou em outro estado, 2.000 quilômetros de distância. E essa mulher falou tudo que aquele pastor me disse. E aí ela disse assim, olha, Deus manda eu te dizer que ou você volta hoje, ou Ele vai tirar de você aquilo que você mais ama, o teu filho. E eu falei, meu Deus, Deus vai matar meu filho. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu fiquei assustada. Eu falei, Deus vai matar meu filho. Óbvio, gente, abrindo um parêntese aqui. Deus já tinha falado comigo de várias formas. Eu entendo que existem situações inusitadas que o Senhor permite que alguém use uma linguagem que nós iremos entender. Não que Deus seja este Deus mau, esse Deus assassino, esse Deus... Deus não é assim, Ele não nos obriga a nada. Mas era uma forma de chamar a minha atenção. Ali eu me reconciliei com Jesus, Jenny. Repeti a oração que ela fez com medo, né, do menino morrer, né, de sei lá, falei, meu Deus. E aí eu falei, agora você ora pelo meu filho? Ela falou, não precisa, pode ir embora, ele tá curado. Eu fiquei irada, entrei no carro revoltada, né, o menino tava meio quente ainda, né, eu falei, essa irmã me obrigou a aceitar Jesus. Essa irmã falou tudo isso só para que eu me convertesse e nem quis orar por uma criança de 2 anos. Jane, cheguei em casa, a febre do menino foi embora. O menino começou a comer. E eu disse, meu Deus, se eu não ficar crente, ele vai morrer. Tudo que aquela irmã falou é real. Corri, comprei um cartão telefônico, liguei para minha mãe. Interurbano, você sabe, né? É só oi, tchau, porque acabava a ligação. As pessoas aqui que estão acompanhando nem sabem o que é isso, né, gente? Meu Deus, tô muito cringe. Tô muito vintage. E aí eu liguei para minha mãe, Jenny.
E naquela época eu só ligava para saber que tá tudo bem, tchau. E guardava as fichas ali para ligar depois, né? E aí nesse dia eu falei, mãe, só não sabe o que aconteceu. Eu fui num culto, tinha umas mulheres lá assim, assado, com os coques e tal. Elas estavam fazendo umas rezas lá, falaram umas línguas lá. E aí eu pedi para orar pelo meu filho, ela disse que não ia orar, que o menino estava curado. E disse que se eu não ficasse crente, Deus ia matar o menino. Minha mãe deu um glória a Deus. Glória a Deus! Eu levei um susto, eu não sabia, mas minha mãe tinha se convertido, Deus estava salvando a minha família lá em Salvador. Minha mãe tinha colocado, minha mãe e meus dois irmãos mais velhos, que eram músicos no mundo, tinham se convertido. Estavam quase pastores, eu não sabia disso. Havia uma igreja de joelhos para eu voltar para a casa do pai. E minha mãe disse assim, filha, chegou a hora do Senhor cumprir a promessa que te fez. Você foi a primeira na nossa casa a conhecer Jesus. Nós estávamos orando para você voltar para a casa do Pai. E ali, Jenny, ela disse assim, olha, é melhor você ficar crente, porque quando Deus fala as coisas, Ele faz mesmo, viu? Filho de fulano aqui. Coisa de mãe, de não saber onde não tá, né? E aí eu voltei. E naquele dia eu conversei com meu irmão, ele me orientou. Eu falei, meu irmão, eu não quero ser crente, eu sou nova. Eu tenho minha cerveja na geladeira, eu gosto de ouvir meus pagodes. Meu irmão falou assim, minha irmã, não tem pra onde correr, ele te escolheu. Ele te chamou. Chegou a hora dele usar a sua vida para tocar muitas vidas. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, seja sincera, fala o que está no seu coração para Jesus. Eu voltei para casa, me ajoelhei na cozinha da minha casa e fiz a minha primeira oração, e a oração mais sincera e perigosa da minha vida. Eu disse assim, Jesus, aquelas orações que você não tem dimensão do que você está pedindo. Eu disse assim, sei se o Senhor é real, se aquilo que eu vivi na infância é real, se isso que todo mundo está falando para mim é verdade. Mas se isso é verdade, se isso é real, se o Senhor me escolheu, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor é o Deus verdadeiro, que tem tudo isso na minha vida, eu te dou liberdade. Mude a minha vida, mude a minha história. Transforme meu coração. E disse amém ali com a sinceridade do meu coração. Um dia eu vivi a semana mais doida da minha vida. Eu fumava cigarro na época. Eu passei aquela semana ouvindo, eu descobri que eu tinha uns CDs de Cassiane, de Diante do Trono, comecei a ouvir, eu comecei a cantar aquelas músicas. Descobri que eu tinha uma Bíblia, que eu deixava ela no Salmo 91 aberta, a Bíblia que eu ganhei, a primeira Bíblia que eu tinha, eu deixava no Salmo 91. Meu irmão falou, leia o Novo Testamento. Eu abri o Novo Testamento, comecei a comer o Novo Testamento, comecei a conhecer Jesus, e aquilo começou a dar um nó na minha mente. Eu falei, cara, ele é real, que Deus é esse? Nossa, esse Deus poderoso. E eu cantava os louvores, eu chorava, eu comecei a ensaiar uma música. Eu ouvi uma voz me dizendo, prepara uma música. Você vai voltar naquele culto, você vai cantar uma música. Jane, eu tinha engordado muito na gravidez do meu filho, então eu não tinha roupa, eu usava roupas que expunha muito o meu corpo, então eu estava com decote, barriga de fora, eu tinha um piercing na língua, no nariz, no umbigo, numa aparência assim, meu Deus do céu, se você olhar, você vai dizer, não é a mesma Sara, meu Deus, não é a mesma pessoa. E eu fumando ali e ouvindo louvor, lendo a Bíblia, eu preparei um playback e fui, Jenny, para esse culto. Cheguei na porta desse culto, eu fumei 2 cigarros, porque eu estava nervosa, porque eu estava com o playback, a Bíblia aqui debaixo do braço, o cigarro dentro da bolsa, o menino aqui segurando o menino. Entrei, olhei para as irmãs e falei para as irmãs assim, olha, eu quero cantar um hino desse aí. A irmã olhou para mim e falou assim, senta, 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 senta aí, filha, senta. Talvez ela olhou para mim e disse assim, és tu, Satanás, porque imagina eu loira, Jenny. Eu era loira, tinha um cabelo curtinho, com essa aparência, meu Deus do céu. E aí, se as pessoas vissem meu estereótipo, dava para ver assim, endemoniada. Jenny, quando eu entrei naquela casa, ela começou a entregar oportunidades para as pessoas cantarem, darem uma palavra. E aí ela começou a procurar alguém para dar uma oportunidade. E ela saiu olhando para todo mundo, e eu nervosa ali, segurando a minha Bíblia, né, com fedor de cigarro, com o playback dentro da Bíblia. E aí ela olhou para todo mundo, parou em mim, olhou para mim e disse, gente, tem uma jovem aqui que se reconciliou com Jesus semana passada. Ela está em processo de libertação. Ou seja, né? Intercessoras se posicionem, porque o bicho vai pegar aqui. Ela me pediu para cantar um hino quando ela chegou. E o Espírito Santo falou que é para deixar ela cantar. Jenny, eu não sei que paz que eu dei, se foi a paz de Deus, de Já, a paz de Jesus, do Senhor. Eu cumprimentei, porque eu via que todo mundo estava fazendo isso, cumprimentando, saudando os irmãos com a paz do Senhor, as irmãs da Assembleia de Deus. E ali eu comecei a cantar. Eu cantei a música Puro Nardo, da Fernanda Brum. Enquanto eu cantava, estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. E enquanto eu ia cantando essa música, de a glória de Deus veio sobre a casa.
inundou aquele ambiente. Metade daquela casa chorava, outra metade falava em línguas. Eu, quando abri os meus olhos, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. De repente, essa irmã veio como uma bailarina. Ela flutuava e cantava um cântico celestial que eu nunca ouvi algo parecido na minha vida. Ela chegou em mim e Deus usou aquela mulher para falar comigo, que estremeceu a minha estrutura. Ele disse: filha minha. Ali ele restaurou a minha identidade. Disse: hoje eu, Senhor, te liberto por completo. Começo uma obra na sua vida. Derramo sobre você a minha unção. Fui eu, Senhor, que te fiz a promessa quando você era criança. Sou Deus e não falho. Estou aqui para te dizer: vou levar você aos quatro cantos dessa terra. Onde você não puder pisar, eu, Senhor, levarei a tua voz. Jenny, eu caí de joelhos, eu gritava, eu urrava. Desde aquele dia, Jenny, eu nunca mais fui a mesma. Eu voltei para casa, eu joguei todas as roupas que eu tinha decotada, que expunham o meu corpo fora. Eu quebrei o cigarro e disse: a partir de hoje eu não fumo mais. Quando eu me olhei no espelho, que eu sorri, eu disse: eu sou adoradora. Porque essa música, o refrão, eu trouxe uma afirmação profética. Eu amo dizer que declarações são proclamações, são afirmações de fé, são declarações de fé. E eu dizia: sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo. Enquanto eu declarava isso, Jenny, o Senhor estava se tornando essa declaração uma verdade no meu coração. Mesmo sem saber a dimensão do poder que eu estava liberando através dessa canção. Eu era uma nova na fé. Quando eu olhei no espelho, eu sorri e disse: eu sou uma adoradora de Jesus. Eu arranquei todos os ferros que estavam em mim. O Espírito Santo começou uma obra regeneradora e redimiu todas as coisas na minha vida. Uma semana depois, Jenny, eu levei o meu marido nesse culto. Ele que foi a vida inteira católica, ele se converteu. Um mês depois, Jenny, eu comecei a contar o meu testemunho de salvação em todas as igrejas que o Senhor começou a me levar. Em um mês eu me tornei itinerante. Em um ano eu tinha ido em 200 igrejas. O Senhor falou: documenta, porque eu quero que você deixe documentado. Um ano e meio eu gravei um CD pentecostal diante de milagres. O Senhor levantou pessoas para me dar recursos. Um ano e meio depois eu fui contratada por uma das maiores gravadoras do mundo, a Universal Music. Eu lancei um CD, gravei em um dos melhores estúdios da América Latina, que foi o Mosh em São Paulo. E hoje, Jenny, fazem alguns anos que isso aconteceu. O Senhor tem cumprido as promessas dele na minha vida. O Senhor me levou na África para contar esse testemunho. O Senhor me levou na Europa para contar o testemunho. Semana passada o Senhor disse assim: prepara o passaporte, prepara o visto, porque eu vou te levar para os Estados Unidos em alguns meses você vai estar pisando nos Estados Unidos para contar o testemunho. O Senhor tem alinhado o meu coração. Ele permitiu que eu pisasse em lugares no meio, e transitasse em lugares no meio gospel, para aprender o que não ser, para aprender o que não fazer, para me mostrar os lugares para mim, e disse assim: renuncia tudo. Eu pedi para sair da Universal Music, eu saí. Mesmo as pessoas dizendo assim: como assim? É uma multinacional, é uma grande gravadora, é uma plataforma onde vai potencializar aquilo que Deus tem para você. O Senhor disse: eu não te chamei para ser um artista, eu não te chamei para transitar no meio gospel, eu te chamei para ser uma voz profética. Você não precisa de que pessoas potencializem aquilo que eu coloquei na sua vida, porque eu, Senhor, fiz a promessa. E sou eu, Deus, que cumpro. Eu te levarei. Eu aumentarei o alcance. Te levarei em lugares estratégicos, em lugares pontuais, em lugares com propósito, de propósito, e para você cumprir um propósito. Assim tem sido, Jenny. O Senhor me alicerçou numa igreja local. O Senhor restaurou o meu casamento. O Senhor me deu 2 filhos lindos. Eu sou mãe do Kaique, que faz 15 anos daqui a alguns dias. Eu sou mãe da Larissa, de 11 anos. Eu sou casada com um homem íntegro, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que me ama como Cristo amou a igreja. E tudo, Jenny, que o Senhor tem colocado no meu coração, na verdade, tudo que eu penso, o Senhor realiza. Está aqui, diz sobre isso. Está aqui hoje. Eu imaginei assim: Deus, Senhor, ela vai ser minha amiga mesmo. O Senhor disse assim: vai, filha, eu vou te dar ela como... E está aqui, amiga, diz sobre um Deus que cumpre todas as promessas, por mais que sejam, por menores que sejam, por talvez coisas que a gente considere insignificantes. O Senhor é detalhista e Ele faz infinitamente mais. Esse é o poder do testemunho. O Deus que restaurou a minha história, que redimiu a minha, que transformou os meus dias de vergonha, de uma vida prostituída, de uma vida autodestrutiva, e me colocou assentada entre os príncipes dessa terra, para provar que Ele é Deus que escolhe os improváveis.
para provar que ele é o Deus que escolhe as coisas vis, os que não são, os desprezíveis, para confundir os que são. Jenny, hoje ele desperta pessoas. Esses dias o povo falou assim, Gabriela Rocha está compartilhando coisa sua. Eu falei assim, Deus me colocou num lugar que ele disse assim, você não vai precisar pedir nada para ninguém. Eu levo você. E ele disse assim, filha, nada, isso não é nada. O que você tem de excelente é a minha glória, a minha presença, zela da unção que eu coloquei na sua. Zela, filha, porque eu vou te colocar em lugares altos e nobres, porque eu te fiz para voar, te fiz para lugares altos e nobres, mas com o coração, filha, em mim. Ele disse, Jenny, quando eu perguntei para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele disse, apenas seja. Seja você, porém, cheia de mim. Não há erro, Jenny. Quando você vive a sua verdadeira identidade, quando você é quem Deus te chamou e te criou para ser, cheia dele, transbordando dele, ele se encarrega de te conectar a pessoas, ele destrava e libera o nosso destino profético, ele faz todas as coisas fluírem. Você não precisa forçar nada, você não precisa de que alguém te indique, você não precisa fazer network com ninguém, porque o Senhor te dá alianças fundamentadas nele, te aliancia com pessoas conectadas com ele. Então eu entendi isso, Jenny, tenho submetido o meu coração. Semana passada eu gravei um projeto, que é o primeiro projeto fora dessa gravadora, que nós vivemos um derramar sobrenatural. Canções que nasceram em 2019. Porque quando você vive debaixo da vontade de Deus, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. A gente não consegue forçar as coisas, porque o Senhor, ele barra. Ele diz, ainda não é a hora, ainda não é o tempo. E ele vai nos preparando para quando ele nos colocar nesse lugar de visibilidade, nós não sermos apenas efetivos, mas sermos pontuais e estratégicos. Então eu tenho esperado e confiado nesse Deus. E o meu coração, Jenny, encontrou um lugar de plenitude, de satisfação nele. Então, assim, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu honro a sua vida. Quem você é, Jenny. E honro a unção que você carrega. Amo você. Você é uma amiga aqui, ó. Eu oro, intercedo. Todas as lives que eu vejo, o Espírito Santo testifica aqui o que eu tô falando. Amém. Todas as. Ó, meu marido tá aí, ó. Esse homem apaixonado por mim. Não consegue, gente. Esse homem me ama, meu Deus. E aí, gente, eu tenho 32 anos, 33 anos. Acabei de fazer 33 anos. Tudo que eu tenho é muita história para contar. Né? Eu tentei resumir, eu sei que eu pulei detalhes. Em 2018, Jenny, só para finalizar, ô Senhor, socorro. O Senhor me levou na igreja da pastora Thalita Pereira para Sim, cantar canções. Eu fui para cantar lá 2 dias. O primeiro dia eu cantei e a Helena Tanuri ministrou a palavra. No segundo dia eu cantava e a pastora Thalita ministrava a palavra. E ela disse assim, Sara, eu tinha tanto medo de contar o meu testemunho, de compartilhar a minha história. Porque tem muito mais coisas aqui, tem contexto de abuso. Eu tentei dar uma resumida porque eu sei que o tempo já ultrapassou o limite do tempo, eu sei disso. Mas hoje foi uma live sem tá, filtro. para falar mais. Você vai Uma mostrar. live sem filtro, uma live sem protocolo. Eu falei para você que Deus faz isso comigo. E aí, Jenny, ela falou assim, tu vai contar seu testemunho aqui. E eu disse, não, pastor, era uma conferência que tinha mais de 1.000 mulheres e era uma conferência paga. O Satanás ministrou, lançou umas setas na minha mente, dizendo que no outro dia as mulheres iam reclamar, dizendo, eu quero meu dinheiro de volta. Eu não paguei para ver essa menina, eu nem sei quem é, porque eu me inferiorizava tanto, eu me sentia tão inadequada, eu me sentia tão insuficiente, tão incapaz. E ela disse, tu vai contar a tua história. E eu contei o meu testemunho lá. Foi sobrenatural. Para quem quiser assistir o meu testemunho na íntegra, tá lá no YouTube, no canal da Igreja do Amor. Tá chegando aí 1 milhão de visualizações, gente. Isso é o que Deus. Ontem, para você ter uma noção, apareceu o teu testemunho para mim. Eu vi que ele também tá chegando nessa marca de 1 milhão de visualizações. Glória a É o Deus. testemunho, profecias estão sendo liberadas. Alguém acreditou em mim, gente. A pastora Thalita disse assim, Sara, a tua história, a tua personalidade é um presente de Deus para a terra. Então não tenha medo, não tenha vergonha, compartilhe a tua história. Seja uma voz profética nessa geração. E é isso que eu creio, Deus vai levantar mulheres cheias do Espírito Santo, que darão testemunho, não só em Jerusalém, mas na Judeia,
né? A gente fala aqui de localidade geográfica. Talvez a nossa Jerusalém é o nosso bairro, né? É a nossa cidade. Talvez a nossa Judéia é o nosso estado. E talvez a Samaria são aqueles lugares. A gente sabe que Samaria era um povo segregado. Era um povo que não se comunicava com os judeus. O Senhor disse assim, até os povos, os lugares que você nunca imaginou pisar. A mensagem que eu coloquei em você vai chegar nesses lugares, lugares longínquos, lugares improváveis, vai alcançar pessoas improváveis, assim como a samaritana foi alcançada. Sim. E não há limites para o que o Senhor pode fazer, chegará aos confins da terra. Não há limitações geográficas para o que o Senhor vai fazer na sua vida por meio da sua história, por meio do testemunho de Jesus na sua vida. É o espírito da profecia sendo liberado, porque o que o Senhor fez na sua vida, Ele quer que você dê testemunho, porque Ele vai fazer na vida da sua família, na sua esfera de alcance no seu trabalho, no seu campo missionário, na sua cidade, em todos os lugares onde o seu pé pisar, onde as suas mãos alcançarem e onde o seu pé não puder pisar, o Senhor vai levar a sua voz, porque Ele tem compromisso em cumprir as suas promessas. E a senhora, essa riquíssima oportunidade, Eu que Deus te agradeço. abençoe. Oh, Amo a sua vida. E eu que agradeço por essa amiga que ele me deu. E, gente, algo que Deus tem falado comigo, Sara, é que a nossa história carrega uma mensagem. A nossa história, cada detalhe dela, aquela mais desprezível por nós, carrega uma mensagem, né? Então, essa semana mesmo eu vivi uma experiência, eu vou contar super breve, de uma menina que passou por um abuso e isso estava bloqueando, inclusive, o próprio casamento e a vida dela em vários aspectos. E naquele momento eu contei coisas profundas do abuso que eu já tinha vivido e eu falei assim, Deus, o Senhor não despreza nenhum detalhe para mostrar que aquilo que eu superei, aquilo que o Senhor me curou, hoje é um testemunho para que essa mulher seja curada. Então, cada detalhe da sua história, cada detalhe da dor que você enfrentou vai servir de remédio para a vida de alguém. Em algum momento, em alguma situação, em algo específico, Deus vai te dizer, libera isso, fala isso, porque vai trazer cura para a vida de alguém, porque a sua história carrega uma mensagem. glória a Deus. Amém? Eu amo muito a sua vida e que honra caminhar com você. Quero você aqui de novo para contar mais o seu testemunho e eu já vou buscar esse vídeo para assistir também. Eu tenho tantos testemunhos. Ô, Jenny, essa live aqui vai ser igual a série do Netflix, né? A pessoa tem que... Parte 1, 2, 3. Amiga, te amo muito. Eu creio que foi liberado algo poderoso sobre a vida de cada uma que está aqui, de cada um que está aqui. As pessoas estão procurando como está o testemunho. Então, assim, testemunho cantora Sara. Tem na Igreja do Amor e tem em outras igrejas também. Jenny, o Senhor me levou em todas as regiões do Brasil já para contar esse testemunho. Mesmo eu fugindo e dizendo, Senhor, não quero, Senhor. Senhor, Senhor. E o Senhor tem me levado. Eu tenho recebido tantos testemunhos, fruto do testemunho de Jesus, né, em mim. Então eu creio, tome posse. Me passa o link que eu vou colocar aqui nos meus stories, amiga. Só fazer uma pergunta. Quem tem história aqui? Quem tem testemunho? Eu queria que você fizesse um print. Olha, eu tomando posse da live da Jenny. Não, pode. Eu queria que você fizesse um print, sabe, desse momento aqui, como um memorial do dia que o Senhor falou com você, te encorajando a compartilhar o seu testemunho, te encorajando a sair desse lugar de incapacidade, de inadequação, de improbabilidade, para ser uma voz profética. Então, assim, só quem tem um testemunho, coloca uns foguinhos aqui, gente. Fala assim, sabe, eu tenho uma história. Não importa, pode ser uma restauração no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira. A gente podia fazer um desafio, né, Jenny? Dessa pessoa compartilhar um testemunho nas suas redes sociais. Sim. E marcar a gente que eu quero compartilhar isso. Eu também. Eu quero compartilhar, vou selecionar algumas histórias para compartilhar. De você sendo boca de Deus. Porque as pessoas que Deus colocou ao seu alcance, eu não vou alcançar, a Jenny não vai alcançar. As pessoas que estão nas suas redes sociais, as pessoas que estão no seu ciclo de convívio, eu não vou alcançar. É por meio da sua vida, da história do
testemunho de Jesus na sua vida. A Jenny falou, cada um de nós carrega uma mensagem. E essa mensagem é maior do que nós. É maior do que os sentimentos. É maior do que os nossos medos. É maior do que as nossas incapacidades. O que Jesus tem feito em nossas vidas é maior do que aquilo que nos limita. Então, em nome de Jesus, olha quanto foguinho, gente. Tem gente que tem muito foguinho, muita história para contar. É isso que você precisa fazer. Eu não tinha dimensão do que Deus podia fazer na minha vida por meio do meu testemunho, Jenny. Por meio da história de Jesus em mim. Eu não tinha dimensão. Você não tinha dimensão, Jenny. Não. Que o Senhor conectaria por meio do seu testemunho. Foi a primeira coisa que eu ouvi sobre você. Então eu quero encorajar mulheres aqui a ter, eu carrego marcas de Cristo em mim. Isso é verdade. As suas cicatrizes te delegam autoridade e propriedade suficiente. Você não precisa de um microfone, você não precisa de uma plataforma, você não precisa de que alguém te valide, você já tem a validação dos céus. E é o Senhor que está nos usando aqui hoje para te dizer, abra tua boca e conte os feitos do Senhor. Glorifique o nome de Jesus na sua história. Deixe o Senhor ser glorificado por meio da sua história. É Ele quem tem feito, é Ele quem tem suprido, é Ele quem te escolheu e que tem mudado a sua vida e a tua história. Conte, testemunhe. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão pensar sobre você, não importa se vão dizer que você está querendo se aparecer, não importa se vão dizer que você está querendo like, se você está fazendo aquilo, seja lá qual for o motivo que as pessoas vão encontrar para falar. Entenda, se você não fizer, elas vão falar. E se você fizer, elas vão falar. Deixa que as pessoas falem. Elas vão propagar o testemunho de Jesus na sua vida. Com todas as vezes que estiverem falando de você, elas vão estar potencializando aquilo que Deus fez na sua vida. Quando elas estiverem falando ou pensando qualquer coisa, o Senhor vai usar tudo isso como combustível para levar cada vez mais longe, para levar cada vez para mais pessoas. Então, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, Jenny, que têm testemunhos muito mais impactantes que o meu e que o seu. Sim. Vocês têm que desconsiderar desse testemunho. Você acha pequeno, você acha insignificante, você se sente despreparado. Receba agora a unção de Deus. Receba agora a unção de Deus que potencializa, que valida isso, que vai te catapultar, que te dá coragem suficiente, que vai te posicionar ou te reposicionar num lugar de influência que tem para você. O Senhor te chamou para ser uma voz profética, para ser uma influência nessa geração. Então se posicione, diga sim. Tudo que ele precisa é do seu sim, do seu coração disposto, disponível, disposto a servir Jesus, como Maria, quando ela disse assim: eu sou tua serva, eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade em mim. Então que o Senhor te para levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis e te surpreenda quando essa mensagem chegar em lugares que você jamais imaginou. Amém? Amém. Amém. Então, a partir de hoje, dessa live, o desafio é conta o seu testemunho, porque a sua história carrega uma mensagem. E marca a gente aí que eu também quero ver os testemunhos lindos dessa live. Vamos fazer o coraçãozinho. Vamos fazer. Compartilha. Se você não tinha sido validada, você está sendo validada por essas histórias que foram compartilhadas aqui agora. Verdade. Fundamentada nessa palavra. Amém. Essa palavra. Amém. Palavra. Você está fundamentada nessa palavra. Essa palavra que disse ide e compartilhe as boas. Verdade. Um beijo, amiga. Obrigada por Deus ter te usado para minha vida nessa manhã. Eu fui renovada por Ele. Te amo. Obrigada. Te amo. Um beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Tô feliz. Também. Tchau, gente. Tchau.